Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa do Nordeste, Lampions 2025, quarta-feira de cinzas. E aí, o que irá acontecer? Drama? Não, não. Tivemos alguns problemas em alguns jogos aí do campeonato da Copa do Nordeste, da Lampions, né? Tivemos uma quarta-feira de cinza, bem cinza, pro Corinthians, que tá lá na pré-Libertadores, ó. Vai ficar complicado o Corinthians virar a situação, mesmo o jogo sendo aqui no Brasil. Mas a quarta-feira de cinzas também proporcionou um bom jogo, né? Jogo disputado, né? Corrido, com chances, e a vitória do rubro-negro pernambucano. Sport jogou em casa pela quinta rodada da Copa do Nordeste contra o Clube de Regatas Brasil, CRB, de Alagoas, Maceió, terra do meu pai, Lorinaldo Bezerra, que também fez um bom jogo, até a grande primeira chance foi do CRB, mas quem venceu foi o Sport. E o Sport venceu e contou com um tropeço do Vitória em casa perante o Altos, que empatou de 1-1, e o Sport é o líder e, se eu não estiver enganado, já está classificado. Então, é sobre a vitória do Sport de 2-1 em cima do CRB em casa que a gente vai comentar, vai resenhar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor rubro-negro pernambucano, meu amigo Alvi, é, Alvi Rubro, né? Alagoano. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação com seus comentários. Se quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá logo aqui pela classificação do grupo A, né? É um jogo do grupo A. É, tivemos hoje, né? O Fortaleza vencendo, aí o Fortaleza foi a 9 pontos. Tivemos o Vitória empatando, foi a 11 pontos. Tivemos este jogo, também tivemos o Motoclube vencendo, foi a 5 pontos. E tivemos fechando o grupo A, Sport e CRB. Com esta vitória, o Sport chega a 12 pontos. Faltam 2 jogos, não é isso? 2 jogos. 2 jogos são 6 pontos. O Altos só pode chegar a 11. Ou seja, o Sport é o primeiro classificado. Vai ficar em primeiro lugar? A gente não sabe se o Sport vai ficar em primeiro lugar, mas o Sport já está classificado. Ou em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro, ou em quarto. O bom é ficar na primeira colocação ou entre as duas primeiras colocações. Mas o melhor é ficar na primeira colocação e principalmente ficar na primeira colocação no geral. Isso é importante. Então o Sport, líder do seu grupo, com 12 pontos, já classificado para a próxima fase. E agora só depende dele para ficar em primeiro. Respira tranquilo. E o CRB continua a sua batalha. O CRB tá ali, ficou na quarta colocação com 6 pontos, mas atrás tem o Altos com 5, tem o Motoclube com 5, tem o Ferroviário com 4, o Souza com 3. Ou seja, ou seja, os 4 que estão atrás do CRB têm chances de passar o CRB. Vamos dar um. Próximo jogo o CRB perde, o Souza vence, o Souza fica com o mesmo número de pontos do CRB. Só para encurtar o assunto. O último colocado, que é o Souza, que está com 3 pontos na oitava colocação no grupo A, se ganhar e o CRB perder, os dois ficam com 6 pontos. Então, irmão,
A situação para o CRB ainda é de só depender dele. O CRB tem mais 2 jogos igual todo mundo, o CRB só depende dele. Mas não pode vacilar. O Sport, os próximos 2 jogos do Sport são, lógico, tem jogo aí do campeonato pernambucano, né? Tem 2 jogos contra o Santa Cruz pelo campeonato pernambucano, mas pela Copa do Nordeste ele pega o Vitória fora de casa e ele pega o Altos em casa fechando a rodada. Então, não desmerecendo o Altos, o Sport é favorito. Agora, contra o Vitória lá, é um jogo muito mais complicado, jogo de Série A e jogo que talvez defina quem vai ser o líder do grupo A, né? Então, é um jogo de suma importância para o esporte, apesar de já estar classificado, mas um jogo que vai definir quem será provavelmente, apesar de faltar um jogo, vai ficar faltando um jogo para os dois, mas provavelmente vai decidir quem vai ser o líder do grupo A da Copa do Nordeste. E o CRB? O CRB também faltam 2 jogos. Ele tem 2 jogos agora pela final do Campeonato Alagoano, né? Joga contra o Asa, mas pela Copa do Nordeste. O CRB tem o Vitória em casa, desculpa, o Ferroviário em casa, tá? Pela 7ª rodada, um jogo que dá para vencer. E depois sai para jogar contra o Fortaleza. Cara, o CRB vai ter que ganhar do Ferroviário de qualquer maneira. Para ir para a última rodada, dependendo só dele. E de repente, dependendo de um empate. Tá? De repente, dependendo de um empate. Obviamente, a situação do esporte é muito mais cômoda. Ele vai definir se vai ser o primeiro ou não. O do CRB nos últimos 2 jogos, não. Ele define se vai ficar classificado ou não. A situação é ter o Fortaleza na última rodada. Mas o futebol que o CRB apresentou hoje contra o esporte, ele pode jogar, ele pode competir, ele pode tentar, né, a classificação contra o Fortaleza se precisar. Eu gostei do jogo do CRB. Não venceu, mas eu gostei do jogo do CRB. E tem um detalhe que a gente vai falar agora. Bom, o jogo. Vamos lá para o jogo. Cara, jogo muito equilibrado. O esporte tentando ficar um pouco mais com a bola, trabalhando um pouco mais, não querendo rifar muito a bola. E o CRB aproveitando a velocidade. O Léo Pereira, se o Léo Pereira fosse um cara que tivesse um pouquinho mais de visão, um pouco mais de amplitude do campo, o que eu estou dizendo com isso? O Léo Pereira, muitas das vezes, ele escolhe a opção errada, porque ele não tem uma amplitude do campo. Eu não vou falar que ele é aquele jogador que abaixa a cabeça e vai com a bola o tempo inteiro. Não é. Mas muitas das vezes falta amplitude. Porque tem um companheiro muito mais bem posicionado do que ele. Então falta isso. E falta a ele também um pouco de pontaria. Né? Tem muitas chances que ele demora a chutar porque ele tem que arrumar demais o corpo. E aí é uma questão de qualidade. Tá? E algumas vezes ele pega mal na bola. Então, isso tudo dá para você ajeitar? Sim, cara. Isso tudo não. Essas 2 coisas que eu falei, você consegue ajeitar. Você ter mais amplitude. Alguns conseguem ter essa amplitude com a experiência, né? Mas outros com treinamento conseguem.
aumentar essa amplitude. Lógico, tu não vai querer ter uma amplitude do Ronaldinho de Gaúcho, porque quase ninguém tem. Tu não vai querer ter uma amplitude do Zico, tá? Do Zidane. Não é isso que eu estou falando, do Maradona. Não, não é isso que eu estou falando. Mas você ter um olhar de quando você chegar na jogada, você conseguir ter essa percepção. Então falta isso a ele. E o chute, como eu falei. Mas ele é um bom jogador. Ele dá muito trabalho. Ele deu muito trabalho pelo lado esquerdo. Muito trabalho. Acho que foi dele a bola na trave, se eu não estiver enganado. Ele criou boas oportunidades. O lateral do esporte sofreu com ele. Sofreu, que ele tem velocidade, ele parte para cima, ele consegue fazer 1 a 1. É, se ele melhorar essas duas coisas que eu falei, ele pode ter uma evolução de carreira bem interessante. Então ele criou problemas. O esporte também criou situações, mas o CRB não ficou atrás. O CRB explorou a bola longa, o CRB explorou ser vertical e o esporte trabalhando a bola. Os dois conseguiram oportunidades. Os dois conseguiram oportunidades. Então era um jogo interessante de se ver. Interessante de se ver. E antes de sair o gol, se você pegar ali as chances, talvez o CRB tenha até criado mais preocupação. Mas aí numa bola bem trabalhada, uma bola bem enfiada, o Lobato vai lá e faz 1 a 0 com mais ou menos 30 minutos do segundo tempo, de um primeiro tempo com um bom jogo. Só que na sequência, sai o gol do Anselmo Ramon. Se eu não estiver enganado, foi uma jogada pelo lado esquerdo com o Léo Pereira. Que ele chega e caixa. E passa mais uns 4, 5 minutos, tem um cruzamento, outra bola bem trabalhada, cruzamento. Sérgio Oliveira cabeceia entre os zagueiros ali e faz 2 a 1. Mas tem um detalhe. Tem um lance, se tem VAR, tem um lance dentro da área, que se tem VAR, eu não tô. Agora eu não me lembro se o lance também foi com o Léo Pereira, quando cruzou. O zagueiro pula, os dois braços abertos, dá o carrinho, dá aquela voadora. Você não sabe qual era a mão de apoio dele ali, porque ele estava no alto. Eu fiquei com a sensação que a bola bate no braço dele. O juiz não marcou, mas se tivesse VAR, olha, eu acho que o juiz ia marcar o pênalti. E estava 0 a 0. E estava 0 a 0. Então, esse lance poderia mudar a história do jogo. Por isso que eu acho que, sim, eu não sou o cara que sou fã do VAR, tá? Eu não sou um cara que sou fã do VAR. Mas eu tenho que admitir que a ausência do VAR também pode atrapalhar muito o jogo. E nesse caso, na minha opinião, eu acho que o VAR teria consertado, porque pelo, pelo lance, que eu vi umas 2 ou 3 vezes, fiquei com a sensação que a bola bate no braço. Ele intercepta com o braço. Tá? Mas aí tinha que ter mais lance, tinha que ter o VAR de uma outra posição. Então, mas eu fiquei com a sensação que foi pênalti. Se ia fazer o gol ou não, aí já é outra história. Mas aí, se tem o pênalti, ia mudar o curso do jogo. Tá? Então, o primeiro tempo terminou 2 a 1 Sport, mas na minha opinião, com um pênalti. Tá? Vou falar de novo, vou repetir. Eu tive a sensação de pênalti. Tá? Se tivesse o VAR, ele ia tirar a prova. Mas eu fiquei com sensação de pênalti.
Aí termina 2-1 primeiro tempo. Bom jogo, movimentado. Vai para o segundo tempo, não muda muito. O Sport, com, com domínio territorial, o Sport, muitas das vezes, marcando em cima, como marcou no primeiro tempo, marcou lá dentro do campo do adversário, fez a bola gerar, o Sport teve calma, paciência para gerar a bola. Muitas das vezes faltava um pouco de infiltração, um pouco de uma expressão, mas ficou com a bola, tentou trabalhar a bola, não ficou rifando bola. E o CRB, na sua característica de acelerar o jogo, procurar o espaço, procurar chegar em passes curtos ao ataque. Isso aconteceu também no segundo tempo. E tivemos chances, né, desse placar ter mudado. Da mesma maneira que o Sport poderia ter matado o jogo fazendo um terceiro, o CRB criou algumas oportunidades que poderia ter empatado. Então foi um jogo bem jogado. Tivemos um jogo. Porque de vez em quando a gente não tem um jogo, de vez em quando a gente tem um time atacando, o outro se defendendo. Para mim isso não é jogo. Apesar de ter comentaristas que amam um sistema defensivo bem feito. Lógico, eu também gosto de sistema defensivo bem feito. Só que tem comentaristas que eu vejo aí, principalmente em determinados canais, que gol para ele é um mero acaso. Para ele, o bom seria 0-0 sempre, porque as defesas iam se sobressair aos ataques. Né? Mas eu não penso assim. Então tivemos um bom jogo no primeiro tempo, um bom jogo no segundo tempo, muito movimentado, com chances para ambos os lados, com características diferentes, mas um jogo onde você fala assim, poxa, fizeram um jogo para se classificar. Apesar da situação do CRB ser outra, mas o jogo em si foi um jogo que dá uma esperança do CRB ganhar em casa e fazer um bom jogo contra o Fortaleza. Tudo bem que tem aí as finais, uma coisa e tal, mas o CRB não pode deixar a Copa do Nordeste de lado. E teve esse lance aí, se foi pênalti ou não, pelo vídeo que eu vi. A sensação é que bateu, mas de repente de um outro ângulo mostrava que bateu nas costas, né? Que bateu no lugar. Agora, do jeito que ele pulou e do jeito que estavam os braços, se realmente bateu na mão, era pênalti. Bateu no braço, era pênalti. Porque não era no braço de apoio. Porque ele não tinha braço de apoio, ele estava no alto. A bola passou por baixo e bateu no braço dele. Mas o juiz não marcou. Paciência. Aí o CRB que vai ficar reclamando. Mas eu gostei muito da partida. Eu gostei bastante da partida dos dois times. Tá? Para mim, partida que vale ingresso. A gente sabe que hoje, quarta-feira de cinza, é complicado. Pós-carnaval, o nego gastou dinheiro, pagar ingresso. Provavelmente em todos os jogos da Copa do Nordeste o público foi baixo, provavelmente foi baixo, mas é bem compreensível. Então, pela dificuldade que foi o jogo e pelo equilíbrio que foi o jogo, eu classifico a vitória do esporte uma vitória muito boa e muito importante, até porque se tornou líder do grupo A e classificado. Parabéns ao esporte, mas parabéns também ao CRB. O caminho é por aí. Bom jogo fez. A vitória não veio, mas levanta a poeira e segue. Dá para se classificar na Copa do Nordeste. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!